Eu vou trazer uma mensagem que fala exatamente a respeito da igreja. O título da mensagem é A Igreja em Declínio. O texto que nós vamos ver é Apocalipse capítulo 2, versos 4 e 5. Agradeço ao pastor Fabiano pela confiança que ele nos dá de poder estar pregando a palavra de Deus, pastor Rômulo, pastor Silval, a cada um desses pastores, pelo que eles têm feito por nós. Então, Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5. Podem ficar sentados mesmo, nós vamos ler. Apocalipse capítulo 2, versos 4 a 5 diz: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, havendo brevemente a ti, virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Vamos orar. Pai, nós agradecemos ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor já nos deu, ó Pai. Senhor Deus, neste momento agora, ó Pai, rogamos ao Senhor que o Senhor possa, ó Pai, estar falando conosco através da sua palavra, ó Deus. Sabemos, ó Pai, que não somos merecedores de nada, ó Deus, mas a tua misericórdia, ó Pai, tende a nos alcançar. Pai amado, neste momento, ó Deus, rogo ao Senhor, ó Pai, que o Senhor possa tirar toda a distração do nosso meio, ó Pai, tudo aquilo, ó Deus, que vem impedir-nos a ouvir a tua mensagem, a palavra do Senhor. Lembrando que a palavra do Senhor não é minha, sou simplesmente um vaso em tuas mãos, ó Pai, a qual simplesmente vai repassar aquilo que o Senhor tem para cada um dos irmãos dessa igreja. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez e por tudo ainda que o Senhor ainda há de fazer no nosso meio. Assim oramos ao Senhor e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós estamos vivendo em dias de grande apostasia, abandono da fé, frieza e falta de compromisso sério com Deus. A Igreja de Cristo, então, está cambaleando, fazendo vergonha ao nome de Cristo, está numa situação triste, deplorável, está também se tornando cada vez mais fria, formal e mundana. E não devemos nos esquecer que esta é formada das várias igrejas locais espalhadas pela face da terra, ou seja, dos crentes individuais que compõem as igrejas locais. Eu quero mostrar aqui para vocês um quadro das igrejas dos Estados Unidos, onde diz assim: 20% nunca oram, 25% nunca leem a Bíblia, 30% nunca vão à igreja, 40% nunca contribuem para nenhum fim, 50% nunca vão à escola bíblica dominical, 60% nunca vão aos cultos à noite, 70% nunca fazem oferta para missões, 90% nunca fazem culto doméstico e, pasmem, irmãos, 95% nunca levam uma alma a Cristo. Eu sei que talvez a nossa situação não esteja nesse pé, como apresentado nesta estatística, mas diante disto, o que temos visto, surge a importante pergunta. Obrigado, irmão. Qual a parcela de contribuição negativa que estamos dando para que a Igreja de Cristo esteja assim nessa situação? Ou qual a contribuição positiva que estamos dando ou podemos dar para que não seja assim? Por que não atraímos as pessoas para Cristo? Por que, irmãos, que nós não estamos atraindo pessoas para Cristo? Vocês já pararam pelo menos um pouco para pensar nisso? Por que nós não estamos atraindo pessoas para Cristo? A Igreja de Cristo, nós precisamos de reavivamento individual e também coletivamente.
A igreja precisa esquentar, irmãos, pegar fogo, interessar-se por Deus e a sua obra, por aquilo que é santo e a salvação de almas. Precisa voltar ao primeiro amor, porque a igreja está nessa situação. O que podemos fazer para que a situação, então, seja diferente? E eu creio em outras 3 atitudes que geram essa situação na igreja e que, evitadas, podem contribuir para o bem da igreja. Vejamos, então, quais atitudes devem ser evitadas. A primeira delas é a falta de motivação. O verso 4 de Apocalipse 2 diz: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Em certa ocasião, o apóstolo Paulo havia elogiado a igreja de Éfeso pelo seu amor a Deus e também aos semelhantes. Veja o que Efésios capítulo 1, verso 15 diz: por isso, ouvindo eu também a fé em que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Essa já não era mais a realidade daquela igreja, pois eles estavam completamente desanimados. A falta de motivação, em primeiro lugar, leva o crente a um estado de frieza. Muitos dos fundadores daquela igreja já haviam morrido e a maioria dos crentes da segunda geração havia perdido seu zelo por Deus. Por diversos motivos, muitas pessoas, com o passar do tempo, acabam se desgastando espiritualmente. Buscar a Deus se tornou algo pesado, difícil e também desgastante. Falta vontade de ir à igreja, de louvar, de orar, de ler a Bíblia, falta de compromisso e de interesse no serviço cristão. Desânimo, aborrecimento com os irmãos, aversão a tudo e a todos na igreja, crítica excessiva aos líderes e outras coisas mais. Essas pessoas, meus amados, na realidade, estão passando por uma frieza espiritual que, se não buscarem imediatamente um renovo e um avivamento, acabarão apostatando da fé. Sabe, então, que a frieza espiritual desagrada profundamente a Deus e que é considerada um pecado que nos acusa diante do Senhor, e de modo que Ele também fique contra nós. Para sair então deste esfriamento e terem sua vida espiritual renovada e aquecida no poder do Espírito Santo, a decisão está diante de cada um de nós. A decisão está diante de mim, a decisão está também diante de você. E a decisão é achegar-se novamente a Deus. Exatamente, achegar-se novamente a Deus. Veja o que Tiago 4, verso 8 diz: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. A falta de motivação, em segundo lugar, leva o crente a agir com motivos errados. Os membros da igreja de Éfeso faziam muito em benefício próprio e da comunidade, mas estavam agindo de acordo com motivos errados. Quais são os motivos que nos levam a fazer o que nós temos feito hoje? A obra de Deus deve ser motivada pelo amor. Mateus 22, 37 diz: e Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Quais são os motivos pelos quais fazemos ou deixamos de fazer certas coisas relacionadas à nossa vida cristã? Por que deixamos de fazer certas obrigações? Muitas delas simples, como chegar no horário certo do culto, assiduidade aos cultos, visitar com a sua equipe de visitação, distribuir folhetos, evangelizar e etc. Por que viemos à igreja então? Será que nós não tínhamos nada melhor para fazer? Será que é porque Deus poderia deixar de nos abençoar? Será porque a minha família vem, eu também venho à igreja? Será que os motivos são esses? Se for, irmãos, está errado. Motivos errados para vir à igreja.
Quais então são os motivos que têm levado eu e você a agir como estamos agindo? Segundo lugar, falta maturidade espiritual. Hebreus capítulo 5, versos 11 a 14 diz: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Infelizmente, a carnalidade e o mundanismo têm invadido as igrejas evangélicas. E com isso, muitas igrejas têm caído numa adoração vazia, um puro ritualismo hipócrita. Falta conhecimento de Deus e sua palavra, seus princípios, e quando não, falta disposição para obedecer. A falta de maturidade, em primeiro lugar, meus amados, ela é desastrosa para a vida cristã. A nível pessoal, prejudica o crescimento na fé. A falta de maturidade afeta diretamente o crescimento espiritual e também pessoal. Por isso devemos cultivar a espiritualidade individualmente, ou seja, cada um cuide da sua maturidade espiritual. Não podemos ficar dependendo dos outros nesta questão, só dependemos de nós mesmos. Por isso que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, veja o que diz lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versos 18 a 19. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a quais alguns, rejeitando, fizeram naufrágio à fé. Devemos então nos esforçar-nos para fazer a diferença. Se não assumirmos tal postura, o nosso crescimento ficará prejudicado por causa dos outros. Tito 1,10 diz, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. A falta de maturidade, então, em segundo lugar, precisa ser confrontada. 1 Coríntios capítulo 3, versos 1 e 3 diz, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventuras carnais, e não andais segundo os homens? Esse é um dos propósitos de Paulo ao escrever a carta de 1 Coríntios. As nossas atitudes têm muito com a nossa espiritualidade. Repito, as nossas atitudes têm muito com a nossa espiritualidade. Às vezes nossas atitudes indiferentes dizem que é o que eu acho que é certo, que importa, e não o que Deus diz. Irreverência muitas vezes para com Deus, conversas, risadinhas na hora do culto, falta de disciplina, discórdia, desobediência deliberada, vestimenta imprópria. A falta de espiritualidade, meus amados, é o oposto da maturidade. E o cristão é chamado a crescer na fé, amadurecendo espiritualmente. Efésios capítulo 4, versos 15 e 16 diz, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor.
Certamente a igreja só vai bem quando os crentes têm convicção de que a falta de espiritualidade deve ser superada pela maturidade cristã. E por isso a buscam dia após dia na palavra de Deus e também na oração. Então o crente que não ora e não lê a Bíblia é um crente imaturo, é uma presa fácil nas mãos do diabo. E a pergunta é: quanto temos orado? Quanto temos lido a palavra de Deus? O crente que não ora e não lê a Bíblia é um crente imaturo e uma presa fácil nas mãos do diabo, irmãos. Então vamos orar, vamos ler a palavra de Deus. Terceiro lugar, fique firme aí, falta de disponibilidade na obra. Isaías capítulo 60, verso 1 e 2 diz: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Irmãos, você já esteve em alguma situação em que precisou que alguém se dispusesse a lhe ajudar, e você não teve esta ajuda? Lembra de como você se sentiu? Eu já passei por uma situação dessas, me senti muito mal, me senti desamparado, me senti muito só. Em Isaías capítulo 6, verso 8, Deus está buscando por um mensageiro. Ele diz: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Mais tarde, quando Jesus viu aquela grande multidão de pessoas aflitas e abandonadas, ele desabafou com seus discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Mateus capítulo 9, versos 36 a 37. Então, meus amados, há um eco dessa voz de Jesus ainda hoje. Jesus está nos falando da necessidade de nos dispormos para a obra de Deus. Disposição para termos brilhando sobre nossas cabeças a luz da glória de Deus. Alguns crentes parecem dizer: eu gostaria de receber uma bênção de Deus que seja do tipo 1,99, nada tão caro que me comprometa muito com Ele. Tem havido uma satisfação em muitos filhos e filhas de Deus em ter chegado a ser o que já são crentes, são membros de uma igreja e nada mais. Mas veja, meus irmãos, há um chamado de Deus para nós nos levantarmos com o brilho da glória de Deus em nossas faces. Vamos então considerar aqui algumas questões. A primeira consideração é: por que se dispor? E aí há duas razões. Primeira, porque a terra está em trevas. Isaías 62 diz: porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Vocês lembram de 1 João 5,19? O mundo está debaixo do poder do maligno. Logo temos a necessidade de estarmos dispostos. E a segunda razão para nos dispormos é porque os povos estão na escuridão. Isaías 62 diz, fala dos povos em escuridão, vivendo em trevas. Os homens sem Deus vivem na escuridão, caminham em trevas. A vida sem a luz de Deus é uma tragédia para o ser humano, pois o mesmo está caminhando direto para o inferno. Uma das características de estar em trevas é não perceber que estamos em trevas. Por isso Deus está dizendo a mim, por isso Deus está dizendo a você, por isso Deus está dizendo a você, Renato, por isso Deus está dizendo a você, Murilo, há pessoas necessitadas de luz, há pessoas necessitadas de Cristo. Vamos falar de Jesus para essas pessoas. Segunda consideração: quem pode dispor-se? Aquele que tem a luz de Deus. Veja o que 1 Pedro capítulo 2, verso 9 diz: mas vós sois a geração eleita,
o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que é essa luz de Deus? É o amor, quem não tem o amor, não tem a luz. Veja o que 1 João 2, 9 e 10 diz. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Isaías diz, as trevas cobriram a terra, pois se o mundo está em trevas, somente aqueles que são luz poderão fazer a diferença. Pois onde a luz chega, as trevas logo se dissipam. Se você já veio para a maravilhosa luz de Deus, então você pode se dispor a buscar uma bênção maior. Quem pode se dispor então? Aquele que viu a glória de Deus. Isaías 6:1 diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías então viu a glória do Senhor, por isso depois de ter a sua experiência, ele pôde então dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Ninguém poderá se dispor sem antes ter tido uma experiência com Deus. Então eu pergunto, você já teve sua experiência com Deus? Você é salvo? Você já foi lavado no sangue de Jesus Cristo? Se foi, meus amados, então se Deus lhe chamar, você pode dizer, eis-me aqui, Senhor? E concluindo, meus amados, sabendo quais são alguns dos problemas que levam a igreja a uma situação triste como essa, podemos então dar a nossa parcela de contribuição positiva, evitando as coisas que foram mencionadas e fazendo o contrário a elas. Ou seja, as coisas que agradam a Deus, Deus espera de cada um de nós que estejamos então dispostos, até mesmo para sermos mais abençoados do que somos hoje. Jesus perguntou às pessoas, queres ficar são? Hoje ele também pergunta, você está disposto a sair da sua situação que lhe prende e receber sobre sua cabeça o resplendor da minha glória? Porque muitas vezes nós queremos sair e por isso ficamos presos. Quantos levam uma vida cristã cômoda, fácil, bem fácil e de conforto? Ninguém os persegue, ninguém critica de nada, porque também não tem nada para criticar, são igualzinhos a todo mundo. Quantos outros não querem compromisso, que são da turma do se der eu vou, hoje tem culto de quarta-feira, se der eu vou. E quantos têm qualquer vontade em buscar o poder de Deus, por isso Jesus está perguntando também ao Templo Batista Maranata de Goiânia, você está disposto a sair da situação em que está? Você está disposto a ser mais do que um frequentador da igreja? Está disposto a ser mais do que um nome no hall de membros? Está disposto a abrir mão de hábitos, costumes antigos? Está disposto a ser mais do que um músico, um integrante do coral, um introdutor, professor da EBD? Ou resumindo, você está disposto a buscar tanto por Deus, que o seu rosto chegue a brilhar por causa do impacto da luz da glória de Deus sobre você? Como seguidores de Cristo, podemos ser atirados ao chão por um ataque mais forte. Pode morrer uma pessoa querida, ou podemos perder o emprego, ou podemos ser esquecidos para uma promoção. Podemos ser desanimados por uma queda no pecado. Uma coisa é cair, outra completamente diferente é desistir. Se nós levantamos de novo, reafirmamos a nossa fé em Cristo e continuamos a servi-lo, não ficaremos então prostrados. Hoje o Senhor diz a você, meu irmão, minha irmã, dispõe-te e eu falarei contigo. Dispõe-te e farei aparecer sobre você a glória de Deus. Atraídos então pela sua luz, os povos do mundo virão. Amém, irmãos? Vou repetir, atraído pela sua luz, os povos
do mundo virão. Deus quer então fazer a luz da sua glória brilhar sobre mim, brilhar sobre você. Então, eu quero lhe fazer um convite. Se você admite que falta motivação, se você admite que até então falta maturidade, se você então admite que falta disponibilidade da sua parte na obra do Senhor, eu convido você para confessar isso a Deus e receber uma renovação no Espírito, uma mudança interior ainda hoje. Reflitam sobre isso, pensem sobre isso. Esse é o recado de Deus para mim, esse foi o recado de Deus para você, e o apelo